pastor Judiclei Santos para estar com a gente. Venha, pastor. Tá bom, combinado. Gente, esse aqui é o bispão, tá bom? Como eu chamo ele carinhosamente. Pastor Judiclei Santos é pastor da Igreja Batista no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, tá joia? Veio aqui ver a cidade que é muito mais maravilhosa que o Rio de Janeiro, que a cidade de Floripa, obviamente, tá joia? Tá bom? Pastor Judiclei Santos também é diretor da editora Pronobis, que é uma das editoras que está mais crescendo aí no nosso país, que tem publicado materiais excelentes, especialmente para o Ministério Pastoral e a Vida Cristã, traduzindo clássicos da literatura cristã. A gente teve uma conferência ali em Balneário Camboriú, da editora Pronobis. A nossa igreja teve o grande privilégio de ajudar, apoiar um pouquinho, junto com outras igrejas, o pastor já vai falar. E já que ele estava aqui na nossa região, a gente pediu para que o pastor Judiclei pudesse pregar o evangelho para a gente aqui, e nós estamos desejosos. Queria pedir para você abrir seu coração, abrir seus ouvidos para receber a palavra de Deus. Pastor, muito obrigado por estar com a gente, na sua correria, tantos compromissos, tirar um tempinho para estar com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Fique muito bem à vontade. Estamos desejosos de ouvir a palavra do Senhor. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que a maravilhosa graça de Deus seja sobre nós. Antes de tudo, eu gosto sempre de expressar gratidão a Deus, porque toda boa dádiva procede dele. E poder conhecer um pouco mais dessa incontável família de Deus espalhada pelo mundo é um privilégio. E poder conhecê-los, conhecia-os de ouvir falar. Agora meus olhos veem a Catedral dos Milagres. Ele me chamou de bispão e ele é o cardeal de Florianópolis. Eu quero agradecê-los pelo envolvimento com a Conferência Pronobis Sul. Há cerca de um ano aproximadamente, nós começamos a sonhar com a ideia de promover uma conferência que pudesse treinar, encorajar pastores aqui da região sul, e aconteceu. Nessa última semana, entre os dias 5 e 7, lá em Balneário, reunimos cerca de 200 pastores e líderes. Foi uma bênção. Esse é um pequeno recorte do que nós experimentamos ali. Foi muito encorajador. Nosso desejo é poder replicar essa conferência nos anos subsequentes. E nós, lá do Rio, temos orado pelo Brasil e especialmente pelo Sul. Eu já estive algumas vezes aqui em Santa Catarina. Eu sei dos desafios do Estado. É uma região muito bonita, próspera, mas, ao mesmo tempo, há uma carência enorme de igrejas saudáveis, vivas, que cumprem a missão de espalhar o Evangelho. O Evangelho de João ele fala com muita clareza que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então, o melhor IDH é povoar o céu. A melhor condição de vida é ser discípulo de Jesus. Então, não adianta simplesmente ter uma boa condição socioeconômica e deixar escorrer o tesouro por entre os dedos. Então, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasil, o mundo precisa do Evangelho. Eu louvo a Deus por essa nova igreja, nova cidade, pelos seus pastores, Eliezer, Rafael e outros mais que cooperam aqui pela promoção do Evangelho. Receba o nosso carinho e as nossas orações. Quando forem ao Rio, será um prazer recebê-los. Alguns de vocês já passaram por lá, estou reconhecendo aqui a fisionomia de alguns de vocês. Eu sempre gosto de dizer que vocês não devem dar ouvidos ao que dizem na mídia sobre o Rio de Janeiro. Existe o de Janeiro e o Rio. Nós estamos no Rio, ali na Lagoa, no Jardim Botânico. Mas como vocês são crentes, onde quer que estejam, inclusive no Rio, é bom sempre lembrar do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu estou acompanhado do meu filho, Leonardo, esse jovem que hoje está completando 21 anos, está aqui comigo numa missão. Ele é um pouco constrangido. Pai, não fala o meu nome, não me chama lá na frente. Não vou te chamar, não. Está solteiro, tem saúde, está estudando. Futuro cirurgião dentista. E tem patrimônio, hein? Tamo junto. Quero convidá-los todos a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, leremos o verso 8. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 8.
Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor nos abençoe. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito especial, porque é a última escrita por Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O maior teólogo do cristianismo. Ele foi o maior plantador de igrejas da história. E ele também foi o maior escritor do Novo Testamento. 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele, de fato, era um homem singular, com muitas capacidades, habilidades, teve uma formação muito singular. Mas a coisa mais preciosa na vida de Paulo foi que ele teve encontro pessoal com Jesus. O Senhor o alcançou no caminho de Damasco e o chamou para uma nobre missão, espalhar o evangelho da graça no mundo. E ele fez isso com muita habilidade. Deus o abençoou sobremaneira. Mas a principal característica de Paulo é que ele era essencialmente um pastor. Paulo amava pessoas, era um homem relacional. Por exemplo, na carta aos Romanos, que é o Everest da Bíblia, Paulo cita nominalmente no capítulo 16, 26 nomes. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, ele faz mais uma lista de pessoas. Estudiosos apontam que há pelo menos 100 nomes relacionados ao apóstolo Paulo nas suas cartas. Era um homem de conexões. Não era um homem da academia apenas, das letras, um teólogo na Torre de Marfim. Ele era um pastor, ele estava conectado às pessoas. E de todos os homens com os quais Paulo teve essa conexão, formou como discípulo, pregador, a pessoa mais próxima a ele era Timóteo, a quem Paulo se chamava de meu amado filho Timóteo. Paulo, quando o encontrou na sua primeira viagem missionária, /segunda, na região da Licaônia, onde fica ali o sul da Turquia, Derbe, Listra e Icônio, Lucas registra que ele encontrou ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, Eunice, e de um pai grego, muito provavelmente um casamento misto, uma mãe crente e um pai pagão. Paulo o traz consigo e faz dele um auxiliar, e então Timóteo tem experiência de ser formado aos pés do apóstolo Paulo, ao lado dele nas suas múltiplas viagens missionárias. Timóteo caminhou com Paulo, foi treinado por Paulo, e curioso notar que Timóteo tinha muitas limitações. Desses personagens todos, o que mais a Bíblia aponta, notas biográficas, é Timóteo. Ele sabe o nome da mãe, o nome da avó, um pouco da condição física dele. Paulo disse que ele tinha frequentes enfermidades, um pouco da personalidade, ele era um tanto introspectivo, mas aquele jovem, Paulo treinou e o enviou em missão, em várias missões. Do capítulo 16 de Atos, a segunda carta de Timóteo, passaram aproximadamente 15 anos. Quando Paulo encontrou, Timóteo era um jovem entre 14 e 16 anos de idade no máximo. E agora, o contexto é o seguinte: Timóteo é um jovem pastor na casa dos 30 anos, pastoreando na principal cidade da Ásia Menor, uma cidade robusta para aqueles dias, 250 mil habitantes, com muitos problemas dentro e fora da igreja. Dentro da igreja havia uma tensão, porque ele era jovem, tinha problema de saúde, certo grau de timidez, e as pessoas, algumas pelo menos, não o respeitavam pelo fato dele ser jovem, razão pela qual Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Havia uma tensão dentro da igreja. E do lado de fora, a fornalha da perseguição estava acesa. O cristianismo era uma religião marginal, havia hostilidade em relação à fé cristã. Então Paulo conhecia de perto tanto o seu discípulo Timóteo quanto o contexto helênico, de tensões, de perseguição e tudo mais. Então Paulo escreveu a primeira carta para orientá-lo, corrigir deficiências e tudo mais. E agora escreve a última, uma segunda carta e a última. E qual é o contexto de Paulo? Qual é a situação do apóstolo? Paulo está na prisão marmetina em Roma, no cadafalso, na antessala do martírio, numa prisão fétida, fria, escura, e ele reúne as condições mínimas para escrever um último texto. Uma recomendação pastoral ao seu filho, é um testamento. A gente está diante das últimas palavras de Paulo. E a pergunta é: o que fazer para encorajar alguém desanimado? Que palavra dar a alguém que está diante de uma situação
dificílima. Paulo, como um bom pastor, vai dar uma série de encorajamentos a Timóteo. Paulo era experimentado, Paulo conhecia bem que a vida não é um parque de diversões, a vida é um campo de batalha, usando a linguagem de um poeta. Então ele vai escrever uma série de recomendações pastorais de encorajamento. E se você mantiver a sua Bíblia aberta e observar essa perícope que vai do verso 1 do capítulo 2 até o 13, Paulo vai fazer uma sequência de palavras de encorajamento para fortalecer a vida de Timóteo. E no verso 1, ele já vai tocar o diapasão, ele vai dar o tom, a linha melódica de como será a sua palavra ao jovem pastor Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo começa lembrando a Timóteo que a graça de Deus tem endereço, tem residência. A graça está na pessoa de Jesus Cristo. E por que Paulo faz isso? E por que essa recomendação é importante para nós? É bom lembrar que, muito recentemente, o mundo passou por uma pandemia global. E a pandemia deixou mais evidente as nossas fragilidades. Não importava se o indivíduo tinha recursos ou não, se ele estava no contexto europeu ou norte-americano, na África, na Oceania ou na América Latina. Uma doença que devastou um incontável número de pessoas. E ficou em evidência que o homem tem temores, tem dúvidas, tem medos, tem inimigos, tem perigos. O mundo não é um parque de diversões. E muita gente colapsou do ponto de vista emocional. Todo ser humano tem as suas limitações e dificuldades. A pergunta é como é que nós respondemos os problemas quando eles se agigantam diante de nós. Alguns vão sugerir, como aqui no caso do brasileiro, você é o brasileiro, não desista nunca, você é o cara. Paulo não disse isso para Timóteo. Paulo não cantou para ele, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. O que é que Paulo faz? Como um bom pastor diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo é um homem experimentado, já é um homem cansado de uma longa jornada, e se você observar no capítulo 3, 4, ele vai dizer, eu já completei a carreira, meu tempo está chegando. Paulo sabia que estava alguns dias, algumas semanas, alguns meses no máximo de ser decapitado por ordem expressa do imperador. Mas o que é curioso, Timóteo está do lado de fora e está preso. Paulo está na prisão e está livre, porque ele sabe que morrer é partir e estar com Cristo. E é por isso que ele recomenda, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E para fomentar, alimentar, substanciar seu encorajamento, como um bom escritor, um artesão das letras, ele vai usar 3 metáforas. Se você observar a partir do verso 3, ele fala do soldado dedicado, do atleta disciplinado e do agricultor paciente. Em outras palavras, Timóteo, você foi arregimentado, está no fronte, no campo de batalha, você não pode vacilar, você não é como um cidadão civil, você está no fronte, na batalha, tem que ter dedicação. Você também é um atleta. Nenhum atleta é coroado se não competir segundo as regras, segundo as normas. Então é preciso que haja disciplina, ele vai dizer. E mais à frente argumenta, usando a metáfora do agricultor. O agricultor tem que ser paciente, há um intervalo entre o plantio e a colheita, seja paciente. Você está lidando com pessoas, com uma igreja. Não é uma máquina, é uma igreja, é gente. Tenha paciência. Ele está encorajando o seu filho Timóteo. Agora, quando chega no verso 8, nós temos aqui o encorajamento central. E é uma nota dissonante, porque ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta a vocês. E o texto bíblico impõe essa pergunta. E aqui uma sugestão. A melhor maneira de estudar a Bíblia é dialogando com a Bíblia, fazendo perguntas ao texto. E esse texto impõe uma pergunta. É possível um crente, um cristão, um discípulo de Jesus, se esquecer de Jesus? No caso aqui, um pastor pode se esquecer de Jesus? Qual é o objetivo de Paulo ao dizer para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo? Mais uma vez, Paulo era um pastor, experimentado. E Paulo sabia que quem passa por dificuldades, seja ela qual for, não importa a natureza do problema, quando a intensidade da provação é grande, há um fenômeno que acontece. Embaçamento da visão, enfraquecimento da memória. A pessoa fica como que tateando, há um embaçamento. A luta é tão intensa que ela
parece que sofre uma falta de orientação. E as memórias vão sendo enfraquecidas. Nós cantamos que Deus é soberano, nós cantamos que o Senhor está no controle, nós temos os nossos jargões, Deus é fiel. Mas quando a coisa aperta, parece que Deus não é soberano. Parece que Deus não é tão fiel assim. Por quê? Somos humanos. Fé não é prepotência. Há uma tensão entre fé e dúvida. Nós somos como aquele homem que disse para Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então Paulo, sabendo disso, recomenda a ele: lembra-te de Jesus Cristo. E o verbo que Paulo emprega aqui é muito sugestivo, porque o antônimo, o contrário do verbo empregado, nós estamos familiarizados. Nós que falamos português. É uma palavra grega incorporada à cultura. Se eu perguntasse a vocês, o que significa amnésia? Qual seria a resposta? Esquecimento. Amnésia é esquecimento. A palavra que ele emprega aqui é anamnese, memória. Paulo está a dizer: ative a sua memória. Pare, pense, traga à memória quem é Jesus Cristo. Então, o maior e o mais precioso conselho para quem está passando por dias adversos é trazer à memória quem é Jesus Cristo. A igreja tem um fundamento, e o fundamento é Cristo. A igreja tem um dono, e o dono é Cristo. A igreja tem um Senhor, e o Senhor é Cristo. A igreja tem um governante, esse governante é Cristo. Cristo é o centro da igreja, e à medida que nós ampliamos nosso entendimento sobre quem é Jesus, isso vai nortear nossa vida enquanto peregrinos até o dia final. E observem que ele qualifica Jesus. Ele não diz simplesmente, lembra-te de Jesus Cristo. Ele vai dar duas informações sobre Jesus, que na Escritura e na tradição cristã são os dois pilares que sustentam toda a doutrina relacionada à pessoa de Jesus. E, por consequência, a sua obra. Observem a linguagem que ele usa. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. E em sequência ele diz, descendente de Davi. Essas duas expressões são fundamentos sobre os quais repousam duas preciosas doutrinas sobre Jesus e o que o distingue de tudo e de todos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Não vou falar nada novo, vocês já sabem disso, mas eu quero rememorar com vocês algumas preciosas verdades sobre Jesus. A primeira expressão, ressuscitado de entre os mortos, Paulo então traz à memória de Timóteo que Jesus Cristo está vivo. E por consequência, ou de forma complementar, há três verdades subsidiárias aqui. E eu queria sua atenção para lembrar isso. Se ele é o ressuscitado, se Jesus Cristo é o ressurreto, precisamos lembrar que, primeiro, ele morreu por nossos pecados. Quando Paulo escreve para Timóteo que Jesus é o Cristo ressuscitado, Timóteo deveria lembrar que o ressuscitado foi aquele que morreu por nossos pecados. Em outras palavras, os seus problemas, Timóteo, são reais. As suas lutas são reais. Mas o seu maior problema já foi resolvido. Cristo morreu por seus pecados. Portanto, a ressurreição, antes de tudo, aponta para o fato de que Cristo morreu por nossos pecados. E como fiel pregador do Evangelho, Paulo pregava e ensinava essa verdade. Morte e ressurreição de Jesus. Isso é o coração do Evangelho. Olha o que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Isso aqui é um credo. Eu entreguei o que recebi. Não adicionei, nem subtraí. Entreguei o que recebi. E o que é que Paulo entregou aos Coríntios? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Portanto, o coração da pregação apostólica é morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a coisa mais importante para a igreja cristã, em qualquer tempo e período, quais sejam as circunstâncias, é trazer à memória que o nosso principal problema já foi resolvido. Cristo morreu por nossos pecados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso traz profunda paz ao coração e nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Timóteo, portanto, deveria pensar na morte de Cristo como a maior prova do seu amor para conosco e ser leal a Cristo em toda e qualquer circunstância. E essa é uma palavra que, se necessária, é muito necessária para o nosso tempo. Porque veja o que está acontecendo no Brasil. Um fenômeno que é objeto de estudo no mundo inteiro.
esse fenômeno do crescimento evangélico, uma palavra que já foi muito desgastada. Nós somos hoje um grande oceano com um palmo de profundidade. Do norte ao sul do país, igrejas, múltiplas igrejas, dos mais variados tipos. Mas, ao mesmo tempo, uma parte expressiva não conhece o Evangelho. Não conhece o Evangelho. Falando essa semana na conferência, eu lembrei aos irmãos ali da experiência de um missionário brilhante, um filólogo de Cambridge, passou por aqui no início do século XIX, chamava-se Henry Martin. Ele estava indo para a Pérsia, onde hoje fica o Irã, e o navio dele, por alguma razão, teve que atracar em Salvador e ficou por 15 dias na capital da Bahia, fazendo reparos e manutenção. E como um bom e metódico inglês, ele fez anotações no seu diário pessoal. E esse texto foi preservado e está numa biblioteca em Londres. E o que ele diz sobre o Brasil é muito curioso. Mas a coisa mais importante é que ele faz um retrato 3x4 de um cenário lá atrás que continua muito atual. Sabe o que ele diz sobre o Brasil? Frase dele. Há no Brasil muitas cruzes. Uma referência às capelas, aos cemitérios, às instituições lá em Salvador. Fruto do colonialismo romanista. Há no Brasil muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Esse continua sendo o mesmo quadro. A quantidade de brasileiros familiarizados com a linguagem cristã e com os símbolos cristãos e que não conhecem a mensagem do Evangelho. Você entra num táxi, tem um crucifixo. Pergunte ao taxista, qual é a mensagem? Ele vai gaguejar, ou vai dar uma mensagem superficial, ou completamente errada. Boa parte das pessoas não tem a mínima ideia do que é a cruz de Cristo. E o que é escandaloso? Os evangélicos não conhecem a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é essencialmente uma. Cristo morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. E quando Paulo vai encorajar um jovem pastor desanimado, ele está a dizer, lembra-te de Jesus Cristo, ele é o ressuscitado. Ele é quem morreu por nossos pecados. Porque o entendimento sobre a cruz e tudo que implica vai trazer profundo fôlego e esperança para enfrentar os desafios da vida. Então, Paulo está a dizer, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Primeira referência aqui é que Cristo ressuscitou, porque Ele morreu por nossos pecados. Vocês lembram, por exemplo, que no período da época, no período da Páscoa, é muito comum filmes relacionados à paixão de Cristo. Aquele do Mel Gibson, um clássico. E as cenas são muito pesadas, são fortes. E algumas pessoas, ainda que não verbalizem, parecem sugerir algo do tipo, ele não precisava morrer. Oh, que pena. Há uma cena no Evangelho em que Jesus está caminhando para o Calvário, com a cruz sobre os seus ombros, e ele já está esgotado fisicamente, e ele tomba. E tem um grupo de mulheres olhando a cena, é uma cena terrível. E as mulheres começam a chorar, batendo no peito e choram diante da cena. E o texto de Lucas diz que Jesus recobre a energia, olha para aquelas mulheres e diz assim, não chorem por mim, filhas de Sião, chorem por vocês e por seus filhos. Em outras palavras, vocês estão com pena de mim? Chorem por vocês. Ele está fazendo uma referência à queda de Jerusalém. Qual é o ponto? A cruz não é a derrota de Cristo, a cruz é a glória de Cristo. Ele nasceu para morrer. Isso é o coração do Evangelho. O Natal é o prelúdio da Páscoa. Portanto, Timóteo deveria trazer à memória esse quadro maior, a história da redenção, e saber que, por mais adversa que seja a vida do cristão desse lado da existência, a vitória já foi garantida na obra da cruz. Paulo vai dizer aos Colossenses que Jesus Cristo humilhou principados e potestades e os expôs na cruz. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz, de modo que no Evangelho, na igreja evangélica, na fé cristã autêntica, Cristo é celebrado, e Cristo é celebrado à medida que nós trazemos à memória sua morte na cruz e a sua ressurreição. O túmulo está vazio. Hoje é domingo. É o fundamento da nossa esperança. E olha o que Paulo diz. Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas? Em outras palavras, se o mais difícil Deus fez,
Ele entregou seu Filho por pecadores como nós. O que ele vai sonegar? Portanto, nenhuma tribulação, ele vai dizer aos romanos, nem tribulação, nem fome, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, a primeira verdade subsidiária à ressurreição é essa: ele morreu por nossos pecados. Isso traz profundo alento ao nosso coração. A segunda verdade, conectada à primeira, ele está vivo e presente no meio da igreja. Você já parou para pensar nisso? A ressurreição de Cristo não é uma abstração. Cristo ressuscitou corporalmente. Quando ele apareceu aos seus discípulos, ele disse lá para Tomé: toca aqui, veja. Paulo vai dizer que ele foi visto de uma única vez por mais de 500 testemunhas. A ressurreição de Cristo é uma realidade. Ele foi assunto aos céus, ele está vivo e está presente no meio da igreja pela ação do seu Espírito. Na linguagem do livro de Apocalipse, é aquele que passeia no meio da igreja. Portanto, Timóteo deveria trazer à memória que ali em Éfeso, no coração dos seus problemas, na igreja e fora dela, Cristo estava presente. Isso faz diferença. Quando o indivíduo está passando por situações difíceis, a primeira coisa que ela tende a pensar, a imaginar, é que Cristo abandonou, que Ele não se importa. Mas Cristo está presente. Ele está vivo e se importa conosco. O apóstolo Pedro disse assim: vocês mataram, crucificando por mãos de iníquos, porém Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte. Cristo está vivo, gente. Esse é o fundamento da nossa esperança. Um amigo meu esteve no Haiti 3 meses depois daquela situação terrível que sepultou mais de 250 mil pessoas, um terremoto que devastou o já empobrecido Haiti. Não ficou um prédio de pé, inclusive o prédio mais bonito da cidade, de Porto Príncipe. E quando ele foi para lá com uma equipe de missionários e voluntários para ajudar naquele processo, ele disse que quando desceu no aeroporto, dava para sentir o cheiro da morte no ambiente. Ainda havia corpos por sepultar. Tristeza terrível, muitas viúvas, órfãos, situação calamitosa. Ele se dirigiu numa manhã para um barracão da ONU, onde havia uma fila para servir alimento para as pessoas. E quando ele entrou, ele viu aquelas pessoas sentadas, esperando uma refeição. A percepção era de tristeza, desesperança, de morte. E de repente está assistindo aquilo e organizando, uma senhora se coloca de pé e começa a cantar um hino da nossa tradição. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E todo mundo começou a cantar. Ele disse: olha, o céu desceu. Porque o fundamento da nossa esperança é o túmulo vazio. Cristo está vivo e presente no meio da igreja. Mesmo quando nós não o percebemos, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, o Senhor está presente. E vale a pena confiar no Senhor. É o fundamento da nossa esperança. Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque percebam, e não adianta bater na madeira, todos nós estamos na fila da morte com uma senha invisível na mão. A qualquer hora podemos ser chamados. Mas a vida não termina no cemitério da cidade. Nós estamos caminhando para a eternidade. E a boa notícia é que Cristo venceu a morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás. As nossas tribulações, comparadas à eternidade, são leves e momentâneas. E Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Timóteo deveria trazer à memória essas verdades preciosas. Isso não é fuga da realidade. Isso não é falseamento da realidade. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia. Que Ele nos amou apesar de nós, morreu a nossa morte, ressuscitou, está vivo, está presente no meio do seu povo. Mesmo quando nós, por ignorância, por fraqueza, podemos eventualmente até suspeitar disso. Portanto, não era Nero que estava no comando naqueles dias, o Nero que decretou a morte do apóstolo Paulo. Não são os soberanos deste mundo que estão no controle. Políticos sobem e descem. Deus institui e derruba. Quem está no comando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu reino jamais terá fim. Haverá um dia, uma hora e um momento em que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus.
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Cristo que nos amou e morreu na cruz. O Cristo que prometeu estar conosco todos os dias. Portanto, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Não vai buscar falsos subterfúgios. Não vai se apegar em amuletas. Apegue-se ao Evangelho. O Evangelho é esperança, o Evangelho é vida. Paulo diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter o aplauso, o reconhecimento. Eu já recebi honras, mas eu também já experimentei humilhações. Eu fui considerado escória e lixo do mundo. Eu sei o que é uma mesa fausta, mas também sei o que é passar fome. Mas eu aprendi a viver contente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Entristecidos, mas sempre alegres. O Evangelho faz a diferença. E o Evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Uma terceira verdade subsidiária. Ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. Ele está vivo e está presente. E sabe por quê? Porque Ele é Deus. Jesus Cristo é plenamente divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você sabe o que é que nos distingue de toda e qualquer religião do mundo? Uma doutrina magna, que é central e inegociável para o cristão. A doutrina da Trindade. É a mais importante doutrina do cristianismo. Cremos num único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Não são três deuses, um único Deus com três personalidades. Pai, Filho e Espírito. E numa aliança eterna, quando o tempo não existia, apenas Deus, vivendo na plena comunhão das três pessoas, o amor, o amado e o amante. Deus então programa, planeja uma obra de redenção. E na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho a este mundo, numa missão redentiva. Jesus Cristo é o Deus eterno, coigual e coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. E a ressurreição de Cristo é um atestado de que Deus aceitou seu sacrifício, que Jesus Cristo é plenamente divino. Ele não é simplesmente um mestre de moral, ele não é um milagreiro, um curandeiro, um mestre rabino excêntrico, ele é plenamente divino. Que mistério! Que mistério! Certa vez eu estava discutindo com os fariseus, que estavam sempre se opondo, refratários, difíceis. E então eles disseram a Jesus, fala logo abertamente se tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o esperado, o Redentor. E Jesus disse assim, eu já disse, mas vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles ficaram injuriados. Como assim Abraão viu o seu dia? Você não tem nem 50 anos, como é que diz Abraão viu o meu dia? Então Jesus olha para eles e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Ele está usando a expressão egoemi, que é a mesma expressão que Deus se revelou a Moisés. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Então Jesus é divino, e a ressurreição é um atestado de que Ele é quem afirmou ser o Filho de Deus. E esse texto de João é lindo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, a nossa fé não está firmada num falsário, num embusteiro, num homem simplesmente, mas em um ser único, o Verbo que se fez carne. E vale a pena confiar nele e na sua providência. Houve uma época, um período da história, final do século XVIII para século XIX, quando houve uma tentativa de adequar o cristianismo às teses iluministas, e o resultado disso foi o que passou a ser conhecido como liberalismo teológico. Então rompe com tudo que é metafísico, sobrenatural, houve, portanto, um despojamento de todo elemento sobrenatural da fé cristã. Exemplo, Deus se tornando humano, isso não existe. Nascimento virginal, ressurreição, céu, não. O importante é o amor. O importante é a prática de boas obras. O importante é a ética. Então, todo o elemento sobrenatural das Escrituras foi posto de lado. E um elemento nessa tentativa de adequação foi negar a plena divindade de Jesus. Teólogos, pastores, foram influenciados por esse movimento francês, alemão, e chegou à Inglaterra. E quando chegou na Inglaterra, houve resistência.
Porque naquele período a igreja inglesa ainda era forte em alguma medida. E na igreja anglicana há uma relação estreita entre a igreja e o Estado. E o assunto foi para o parlamento. E quando chegou no parlamento, houve uma discussão sobre o assunto. Como a igreja anglicana reagiria às teses liberais. E está uma discussão, uma efervescência sobre o assunto, e um parlamentar se levanta, pede a palavra, e ele diz assim: caros colegas, se William Shakespeare entrasse nessa sala, nós nos levantaríamos e iríamos honrá-lo como o homem que estruturou a língua inglesa, o maior poeta da língua. Mas se o Senhor Jesus Cristo entrar nessa sala, nós vamos cair de joelhos diante dele como Tomé e dizer: Rei meu e Deus meu. Essa é a diferença. Nós não podemos aceitar essa argumentação que Jesus Cristo é simplesmente mais um mestre entre outros. Ele é plenamente divino. Então não se esqueça disso. O teu Senhor Jesus é plenamente divino. E Ele pode cumprir o que prometeu. Ele estará sempre com você. E vai completar a boa obra na sua vida. Essa é uma verdade que traz ao nosso coração profundo alento. Jesus é divino. Agora vejam. A segunda parte da qualificação, além de ser ressuscitado dentre os mortos, ele fala de Jesus como descendente de Davi. E aqui que entra o mistério glorioso da fé cristã. Se a ressurreição aponta para a divindade de Cristo, a descendência de Davi aponta a sua humanidade. Quem é Jesus? Divino e humano. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Olha só o que diz o livro de Apocalipse. É uma expressão lá que é muito interessante. Apocalipse 22:16 diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Pergunta: o que significa isso? Dizer que ele é, e essa é uma autoafirmação, que é a raiz e a geração de Davi. Cristo é a raiz de Davi porque ele é a origem de Davi. Assim como ele diz: Abraão viu meu dia e se alegrou, em alguma medida Davi também viu o dia de Jesus e se alegrou. Em outras palavras, Davi é filho de Jesus. Abraão é filho de Jesus. Em outras palavras, ele é a origem de tudo. E ao mesmo tempo é dito que ele é geração, ele é um descendente. A genealogia de Mateus diz assim: genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Ele é ao mesmo tempo aquele que deu origem a tudo, inclusive a Abraão, a Davi e tudo mais, e ao mesmo tempo ele é um homem. Ele é descendente de Abraão, descendente de Davi. É um mistério, plenamente divino e plenamente humano. E aqui a gente aprende algumas verdades subsidiárias a essa humanidade de Jesus. A primeira delas é que ele é plenamente humano. Eu citei ainda há pouco João 1, verso 1, agora veja o que está escrito no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Já parou para pensar nisso? Que Jesus Cristo, o Verbo eterno, é um homem de carne e osso como você e eu. O autor de Hebreus diz assim: igual a nós, semelhante a nós em tudo, exceto em pecado. Jesus Cristo é plenamente humano. É um mistério. Comentei recentemente com um amigo como as festas cristãs foram secularizadas. Natal, Páscoa, Pentecostes. Percebam, o que é o Natal? O Natal sempre foi, na tradição cristã, um tempo para a igreja memorar, celebrar a encarnação do Verbo. O Deus eterno se tornou um ser humano. Mas o que acontece? Boa parte das pessoas que dizem Feliz Natal não entendem o mistério da encarnação. Pare e pensa comigo. Aquele bebezinho em Belém, posto numa manjedoura, balançando as duas perninhas, é o ser através do qual todo o universo foi criado. João diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é Jesus? Plenamente divino e plenamente humano. Vocês lembram daquele episódio em que Jesus Cristo está no mar da Galileia, que é uma região muito bonita de Israel, no norte, extremo norte de Israel, região mais fértil. E ele está com seus discípulos, depois de um dia inteiro de atividades. Eles então pegam um barco para atravessar o lago. De repente, no meio do lago, há uma tempestade tão intensa, tão forte, que os discípulos dizem: nós vamos morrer. E Jesus está deitado na proa do barco, dormindo.
dormindo profundamente, a ponto de não acordar, mesmo no meio daquela tempestade, das ondas bravias, do forte vento. E o discípulo então diz: mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Ele então se levanta: mar, aquieta-te, vento, emudece. E diz que imediatamente foi feita a bonança, tranquilidade total. E os discípulos ficam espantados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Karl Barth, um teólogo suíço, ele faz um comentário curto e profundo. O comentário de Barth é assim: cansado, vírgula, porém onipotente. Humano a ponto de dormir de cansaço, e ao acordar, emudece o vento e o mar. Quem é Jesus? Deus, homem. E ele se fez humano para experimentar a sua morte, a sua cruz, a sua maldição, as suas tentações, e assim nos redimir, não de situações circunstanciais, mas do maior dos cativeiros. Porque vejam o que a igreja evangélica, em alguma medida, está fazendo: sugerindo, falseando a figura de Jesus, apresentando um falso Jesus, um Jesus que é curandeiro. A missão de Jesus não é simplesmente curar pessoas de enfermidades físicas. Haverá um dia, uma hora e um momento que seu corpo vai cessar. Nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado. Não é uma promessa de cura física simplesmente, não é uma promessa de prosperidade. Os mais santos deste mundo não tinham onde reclinar a cabeça como o próprio Cristo. O que Cristo veio prometer foi vida plena e abundante, e vai para além da esfera física material. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da igreja, compôs uma poesia lindíssima sobre a encarnação do Verbo. Ele disse assim: o Criador do universo foi feito homem. O Criador do universo foi feito homem, para que Ele, que é o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado em sua jornada, a verdade pudesse ser acusada de mentira, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. Ele se fez homem para morrer. O Natal é o prelúdio da Páscoa. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é plenamente humano. Segunda verdade desse precioso fundamento: além de ser plenamente humano, ele é cheio de compaixão, ele é um homem experimentado em dores. E aqui eu queria fazer uma aplicação muito importante para nós. Quando a gente abre o coração para o Senhor e apresenta nossas lutas, tal como Paulo está encorajando Timóteo a fazê-lo, nós podemos pensar que Jesus nos ouve porque Ele é Deus, e sendo Deus, Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. E é verdade. Ele conhece as nossas palavras antes mesmo de pronunciá-las, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Mas eu quero chamar a atenção de vocês o fato de que Jesus conhece os nossos sofrimentos por já tê-los experimentado em alguma medida. Entenda, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Significa dizer isso? Perguntas. Alguém aqui já experimentou uma tristeza aguda, profunda? Jesus sabe o que é tristeza. Sabe o que ele disse no Getsemane? A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sabe o que é tristeza. Alguém aqui já experimentou uma deslealdade, uma traição, um abandono? Ele foi traído por todos os seus amigos. Na última hora, ninguém ficou próximo a ele. Ele sabe o que é deslealdade, o que é fraqueza, o que é traição. Alguém aqui já percebeu, já sentiu-se mal compreendido? Sabe o que aconteceu com a família de Jesus? Nenhum dos seus irmãos creram nele, nenhum. Só creram depois da ressurreição. Em um episódio do Novo Testamento, os seus irmãos se deslocaram para Cafarnaum para prendê-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Então Jesus sabe que é conflitos familiares. Então, as lutas pelas quais nós passamos, Ele conhece. Certa vez, Jesus Cristo estava
trabalhando na Cafarnaum, na Galileia, e os fariseus tentando perturbar o seu trabalho. Diante de tantas evidências, disseram: sim, você está fazendo muitas coisas, mas é pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus fala sobre a doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então percebam, essas experiências amargas que fazem parte da história do ser humano, desse lado da existência, o Senhor as conhece. De modo que quando a gente abre o coração e fala: Senhor, eu não entendo, está doendo, eu estou triste, estou desanimado, o Senhor diz: eu sei o que você está passando. Ele experimentou tudo, exceto o pecado. Passou por essas experiências, mas sem pecado. Isso faz diferença. Há um texto no livro de Atos que para mim é bem instrutivo. Quando Paulo é preso, acusado de estar contra o templo, e levam ele para Cesareia Marítima, capital administrativa da região, e Paulo está preso ali para ser levado para Roma. E diz o texto que o Senhor Jesus aparece para Paulo e diz assim: coragem, do mesmo modo que você testemunhou em Jerusalém, você testemunhará também em Roma. Cristo se colocou ao lado do apóstolo Paulo no momento mais difícil da vida dele. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele está presente no meio do seu povo. Ele é o Cristo que conhece as nossas dores e que tem compaixão de nós, porque sabe o que nós experimentamos por ser um homem tal como nós, exceto em pecado. Eu quero fazer aqui uma aplicação, sugerir uma lição aos irmãos. Você e eu, nós todos somos humanos e limitados. Se você abrir o livro dos Salmos, um texto dos Salmos é de lamento. Não é apenas de canções, de alegria, de festa, não, é de lamento. E por vezes nós nos encontramos exatamente assim. Situações difíceis em casa, no trabalho, na igreja, no mundo no qual estamos inseridos, perguntas para as quais não temos respostas. Da noite para o dia as coisas mudam. Um e-mail, um WhatsApp, uma notícia ruim. Então nós ficamos como que desorientados. E é nesses momentos mais difíceis, trevosos, nos vales mais escuros, que nós devemos lembrar de uma coisa que faz toda a diferença. Deus enxerga no escuro. Se você estiver passando por alguma adversidade e não discernir que caminho percorrer, lembre-se, o Senhor Jesus enxerga no escuro. Vale a pena seguir com Ele, pegar nas mãos dEle e passar pelos vales. O Miqueias, o profeta, diz: se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele vai guiar os meus passos. Portanto, nós cristãos, discípulos de Jesus, nós temos total condições de enfrentar essas dificuldades, não na nossa força, mas na graça de Deus. É o que Paulo está fazendo com Timóteo, encorajando, fortalecendo, dando a ele recomendações pastorais para passar por aquelas adversidades. E a última coisa a ser destacada aqui é que essa menção a Davi não é aleatória, ela é intencional. E a terceira verdade é essa: Jesus Cristo foi humilhado, mas depois recebeu a honra e a glória. Observe os versos subsequentes, quando Paulo vai falar o seguinte, o verso a partir do 11, do 11 ao 13. Fiel a esta palavra: se já morremos com ele, viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez o negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. O que está subentendido aqui? Timóteo era filho de um judia. A avó dele era judia. Ele foi crescido, ele aprendeu desde a infância as sagradas letras. Aquelas histórias dos judeus, dos heróis dos judeus. Josué, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Davi. E Timóteo sabia que Davi não nasceu na aristocracia. Davi não nasceu no palácio. Quem era Davi? Pare e pensa comigo. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, o menor da casa. Quando o Senhor envia Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Jessé reúne os seus filhos diante de Samuel: estão aqui os meus filhos. E Samuel olha e começa a passar do mais velho ao mais novo. E ele está julgando pela aparência: esse aqui deve ser o novo rei. O senhor não. E esse não. E esse não. Passam por todos. Não está aqui. Aí o Senhor disse para Samuel: não julgue pela aparência. Você vê a aparência, eu vejo o coração. E então Samuel disse para Jessé:
Está faltando mais algum? Não é nenhum desses que o Senhor escolheu. Aí Jessé diz, então, tem mais um, mas está lá no curral, cuidando das ovelhas. Manda chamar. E vem Davi, um molecote. Se aproxima e o Senhor diz, é esse o novo rei de Israel. E o Senhor pega isso, ele pega Davi, de trás das malhadas das ovelhas, e faz um caminho com Davi, até o trono de Israel, para ser o arquétipo do Cristo, o filho de Davi. O que está embutido nisso? Antes do trono, antes da glória, antes da honra, foi feito um longo caminho, ele foi perseguido, enfrentou gigantes, passou por muitas adversidades, mas o Senhor o honrou. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui de forma subliminar aqui, é que antes da vitória você vai passar por lutas e adversidades. Timóteo, a nossa jornada ela será marcada por muitas tribulações e adversidades. Mas assim como Jesus foi humilhado e depois foi exaltado, a igreja também, ela vive nessa fase de militância, de lutas, de provações, de hostilidade, de animosidade contra ela, mas o futuro da igreja é glorioso. A causa do evangelho triunfará. Isso traz profundo ânimo para a igreja para avançar no seu trabalho missionário, por exemplo. O profeta disse que o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. A causa do evangelho triunfará. Hoje nós temos as nossas limitações, nossas fraquezas, por vezes uma visão obtusa, mas percebam, o que está em jogo, a causa final, o triunfo final, foi decidido naquela cruz. O livro de Isaías diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nenhum daqueles pelos quais Cristo morreu se perderá. Ele não morreu para possibilitar a salvação, ele garantiu a salvação de um povo para si. E nós somos aqui hoje uma pequena expressão dessa grande multidão de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, que um dia estará para sempre diante de Cristo, ou na linguagem de João, diante de Deus e do Cordeiro a quem pertence a salvação. Portanto, eu quero encorajá-lo a não desanimar, encorajar esta igreja, que está dando seus primeiros passos, numa longa jornada, a trazer à memória quem é Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Cristo é Deus encarnado, plenamente divino e plenamente humano, que morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa justificação, está presente no meio da igreja, que prometeu estar conosco todos os dias, cuja graça é suficiente para nos fazer caminhar vitoriosamente, sejam quais forem as circunstâncias. Me permitam partilhar um testemunho pessoal, o que faço com algum grau de resistência, mas eu falo para edificá-los. Eu sou pastor há 21 anos, e nos primeiros anos do meu ministério, nós nos envolvemos com muitas frentes ao mesmo tempo, um projeto de revitalização, e estava no desafio de construir um prédio. No final das contas, construímos um e revitalizamos outro, um completo de 2 prédios. Mas o processo inteiro foi muito pesado, pelo fato de estar envolvido em múltiplas frentes ao mesmo tempo. E chegou um momento que eu estava extenuado, cansado, esgotado em alguma medida. Tenho 2 irmãs médicas com as quais eu converso com frequência sobre esses assuntos, e é um momento em que você vai colapsando as suas energias. Eu lembro de um dia, uns 5 anos depois de ter começado o meu ministério, estava tão cansado, eu fui de manhã cedo à igreja, morava relativamente perto, fui andando, abri o primeiro portão, abri o segundo, entrei no gabinete, sentei na cadeira e fiquei parado. E de repente, depois de alguns minutinhos, batem na porta. Falei, não é possível, gente, 7 da manhã. Quando o telefone do pastor toca, não é para dizer assim, pastor, eu estava orando por você e tem aqui um voucher para o irmão passar uma semana. Geralmente é BO. E eu abri a porta e falei, meu Deus, quando eu abro a porta, para minha surpresa, eu me deparo com uma senhorinha chamada Marisete Paciência, desse tamanhozinho, tico-tico no fubá. Simples, mãe da zeladora da igreja. Eu olho para ela, surpresa, ela se dirige para mim e diz assim, pastor, eu passei a madrugada orando pelo irmão, e o Senhor Jesus me mandou aqui para te dizer uma coisa, a minha graça te basta. Ele prometeu estar contigo todos os dias. Ele nunca te desamparou.
Agora ele mandou também te dizer uma coisa: quem tinha de morrer pela igreja já morreu. Você precisa desacelerar e saber que o Senhor é soberano. Não é na sua força, não é nas suas capacidades, mas na graça de Deus. Você pode se ajoelhar, eu queria orar por você. Eu falei, claro. Ela impôs as mãos sobre mim. E aquela mulher, que hoje deve estar fazendo 90 anos, uma senhorinha, ela fez uma oração linda. Eu experimentei ali o cuidado do Cristo, que é Deus e divino, divino e humano, que usou uma pessoa para lembrar a gente a coisa mais básica, lembrar de Jesus Cristo, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Não permita que nenhuma circunstância, que o pai da mentira, sugira a você que Deus não se importa, que sugira a você que esses elementos mais fundamentais da nossa fé são firulas. É a mais absoluta verdade. Jesus Cristo é plenamente Deus, Ele é plenamente humano, Ele se importa conosco, e a maior prova do quanto Deus nos ama é Cristo crucificado no nosso lugar. Aquela cruz era sua, você é o transgressor. Aquela cruz era minha, sou eu o pecador. Mas Ele nos amou, mesmo sabendo quem somos. Ele nos amou apesar de nós. Isso traz grande encorajamento. E Paulo está dizendo para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo, o ressuscitado de entre os mortos, o descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Eu oro para que essa igreja se permaneça firme, cumprindo a sua vocação de fazer discípulos, plantar novas igrejas e cooperar para que o evangelho se espalhe nessa cidade, se espalhe nesse estado, nessa região do Brasil e no mundo, para a glória de Deus Pai. Eu quero encorajá-la a ficar de pé e acompanhar comigo a leitura de Hebreus 12, versos 1 a 3. Veja o que está escrito em Hebreus 12, versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que os seus olhos estejam diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Ó Deus bendito, a Ti e a Ti somente, honra, louvor e glória. Te damos graças pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos publicamente que Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Nós adoramos o Deus homem, aquele que na plenitude dos tempos se tornou humano para assumir a nossa natureza e morrer a nossa morte. Sabemos, Senhor, que estamos sujeitos a passar por dias adversos, tal como Timóteo. Vivemos num mundo quebrado, há perguntas para as quais não temos resposta, estamos sujeitos a provações intensamente terríveis, mas a boa notícia é que o Senhor está sempre conosco, e a sua graça é suficiente. E eu oro por cada irmão aqui presente, para que lembrem-se sempre de Jesus Cristo, que Cristo esteja sempre diante dos nossos olhos, crucificado e ressurreto, para que em nenhum momento sejamos encontrados entristecidos a ponto de desanimar e abandonar a fé. Muito pelo contrário, que mantenhamos os nossos olhos em Cristo e prossigamos para cumprir a missão de levar o Evangelho ao Brasil e ao mundo. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa seus pastores, seus diáconos, abençoa para que essa igreja cresça em número e em vida, e que o Evangelho continue sendo o centro, para que mais pessoas tenham sua fé fortalecida e que outras conheçam a Cristo. Se há alguém entre nós, meu Deus, que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, abra os olhos do coração para entender a doçura da Tua graça. Não há outro caminho senão Filho de Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, poderosamente esta igreja no cumprimento da sua missão. Fortalece a nossa fé, enxuga as nossas lágrimas, renova a nossa esperança, nosso amor, e sustenta, Senhor, para que possamos em tudo andar de modo digno do Evangelho.
Oramos assim em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém. Amém.